Olá, estudante, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou a Viviane, professora de língua portuguesa, e hoje estamos juntos aí para mais uma aula do nosso segundo bimestre. Quem nos acompanha hoje é Mariana, nossa intérprete de Libras. Tudo bem, Mariana? Ótimo. Pessoal, vamos ver o que temos para hoje, então? Vamos lá? Texto publicitário. Assunto bem importante aí para vermos as características, como que esse gênero textual ele funciona aí no nosso meio. O que será que tem de importante para a gente ver através desse texto publicitário aqui? Bastante coisa, vamos lá. Antes disso, rapidamente, vamos ver aqui o cronograma do nosso segundo bimestre. Já trabalhamos as figuras de linguagem, vimos um pouco de teoria literária. Hoje, conforme já falei, texto publicitário e nossa última aula, poesia marginal. Na aula de hoje, como habilidade, vamos identificar o enfoque preponderante da mídia e manter-se implicado de forma crítica com os fatos e as questões que afetam a coletividade. Como objetivos para nossa aula, reconhecer as principais estratégias de persuasão empregadas em anúncios publicitários. Também identificar o quê? Os efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguísticos, gramaticais e multissemióticos. E ainda refletir sobre publicidade e consumo consciente. Pessoal, muito importante aqui, já gostaria que vocês focassem aqui nessa palavrinha, persuasão, e também para focarmos aqui, olha, nessa questão de quê? Do consumo consciente. São dois fatores que eu considero bem pertinente para podermos aí analisar ao longo da nossa aula, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui. Afinal, o que é a publicidade? Vamos lá. Meio de comunicação em massa. Aquela comunicação ali que vai atingir muitas pessoas. Possui fins comerciais. É direcionada a usuários de um produto ou serviço. Divulga, torna pública uma ideia ou um fato. Objetivo da publicidade. E aí eu quero falar para vocês, pedir para focar no verbo persuadir, lá nos nossos objetivos iniciais da nossa aula. Antes de qualquer coisa, precisamos aí definir, né, o que vem a ser essa persuasão. A persuasão é o principal elemento aí da publicidade. Afinal, a publicidade ela quer o quê? Vender um produto ou te vender um serviço, até mesmo uma ideia. E para isso o que nós mais precisamos? Convencer o meu público. Mais do que sugerir, convencer, que vem a ser o quê? A persuasão. Então, persuadir vai além ali da sugestão, é o ato mesmo de convencer o seu leitor, no caso o seu público, aquele público ali que você quer vender o seu produto, ok? Então, olha lá, a linguagem persuasiva, ela tem o intuito de convencer o público a comprar e adquirir determinado produto e serviço. Esse fato aqui, essa linguagem da persuasão, ela é essencial, é o fator número 1 aí. E os tipos de linguagem que pode aparecer nos nossos textos publicitários? Vamos lá. Primeiro, podemos ter aí o texto publicitário, que é o texto verbal, que vão fazer parte dele o quê? As palavras, o texto escrito, né? Pode ser essa publicidade tanto oral quanto escrita, né? No caso aqui nós temos aqui um panfleto aqui com sale, né? Que significa aí a promoção, trouxe só para a gente ilustrar mesmo. E a publicidade oral? Estamos cheios dela. Muitas vezes estamos andando na rua e está passando um carro de publicidade. Aquilo chama atenção. É uma linguagem oral ali, é um texto também verbal, feito lá das palavras. O texto publicitário misto, onde nós vamos ter a linguagem verbal e não verbal. Linguagem verbal, como eu falei, palavras. A linguagem não verbal, no caso, as imagens. Aqui nós temos a propaganda de um café, é uma propaganda vintage, é uma propaganda mais antiga. Eu trouxe apenas para ilustrar também aqui pra gente que nós temos aí o texto verbal e o texto não verbal. E aí tem todo um convencimento, né, nessa propaganda, claro, nessa publicidade, a venda dos melhores armazéns, né, o verdadeiro café colonial, não é cevada. E aí vem todos os argumentos para a pessoa poder ali fazer a sua divulgação e convencer ali o seu público leitor, no caso. E ainda vamos ter a publicidade totalmente não verbal, que às vezes vai ser o quê? Apenas uma imagem. Quantas imagens aí no nosso meio nós não reconhecemos? Apenas de bater o olho. De um sanduíche, de uma marca, de uma roupa, né, de uma um determinado serviço. Identificamos aí o que quer nos passar, se é um serviço, se é um produto, ok? Beleza. E onde encontramos? Faixas, cartazes, anúncios, revistas, também nos outdoors, dentre outros. Talvez aqui, um que eu nem coloquei, mas eu quero chamar muita atenção. Redes sociais, né? Redes sociais, assim, muitas vezes, quando estamos ali, às vezes, nas redes sociais, até fazendo uma pesquisa, ou até mesmo no momento de entretenimento, quantos anúncios publicitários aparecem para vocês? Conseguem pensar?
Ou dá para perder a conta? Dá para perder a conta, não dá? Por quê? É o tempo todo um bombardeio de anúncios publicitários, com o objetivo de quê? De movimentar aí a mídia, né? De movimentar aí a questão também do capitalismo, de certa forma, claro. Vamos ver algumas características hoje do texto publicitário, tá? Ele é muito presente no Enem, ele é muito cobrado e às vezes são perguntas básicas que pode passar despercebido. Então hoje aqui a gente pode ver essa revisão e pode aí guardar como, né, informações aí já para nossa provinha lá do final do ano que vem, né? Segundo ano. Na verdade, nós estamos no segundo ano ainda. Então vamos lá, mas você já deve estar se preparando, ok? Verbos no imperativo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês. Pensem comigo. O verbo no imperativo é o verbo que dá o quê, moçada? Uma ordem, né? Então, aquele verbo que nos dá uma ordem, ele vai além do que apenas nos pedir algo. E quando te dá uma ordem, né? Quando nos dá uma ordem, a nossa mente ela já fica ali, opa, peraí, vai além do que só um pedido, tá? Então, o verbo imperativo é fundamental. Nós temos algumas propagandas aí, tem até uma bem mais antiga que eu falo muito com os meus alunos em sala, já virou quase um meme, né? E ela foca nessa questão do imperativo e faz toda a diferença. Anos que essa propaganda, ela passou e até hoje em dia a gente pode ter ela na memória. O uso de expressão de chamamento vocativo. O que é o vocativo? Chamar, evocar, né? Então vamos dar um exemplo. Eu vou fazer uma propaganda para o público feminino, para as mulheres, né? Então o que eles podem colocar, por exemplo, para chamar ali, né? Vocês mulheres, e vem ali com a propaganda. E por que será que é usado esse vocativo? Pelo fato de criar uma certa intimidade, uma proximidade com o meu público. E isso atrai a atenção do meu público, ok? Linguagem simples, coloquial, dinâmica e acessível. Uai, mas será por que utilizamos uma linguagem simples num texto publicitário? Pelo seguinte fato, precisamos alcançar o maior número de pessoas, concorda? A pessoa que fez a publicidade ali, o que ela quer? Vender para o maior número de pessoas. Se usa uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito formal, talvez ela não vai atingir todo o público que ela precisa. Quando ela usa uma linguagem simples, mas o coloquial é conforme eu falei. O coloquial, ele cria uma intimidade com o leitor. A linguagem simples alcança um número maior de pessoas, e não apenas aquelas que muitas vezes são dotadas ali de mais estudos, né? Enfim, porque a publicidade quer alcançar todo tipo ali de pessoa, tá? Presença de criatividade, humor e ironia. Claro, a publicidade, pessoal, quanto mais criativa, quanto mais humor, mais nós gravamos. Isso é com certeza, né? Fica ali na nossa mente, e é igual eu falei, pode passar anos. Aquilo ali se torna presente ali na sua mente. Você não esquece dela. Intertextualidade, sempre falamos de intertextualidade, não é? Intertextualidade, relação entre textos. Publicidade, assim de intertextualidade. Por quê? Mais um fato aí, chama a atenção do leitor, com certeza. O leitor às vezes vai associar aquela propaganda já a outro texto, já cria um humor. Então, também presença de intertextualidade. Figuras de linguagem, muitas. A ironia, então, nem se fala. Uso de polissemia. Peraí, polissemia, já falamos da polissemia em nossas aulas aqui. Vamos ver? Vamos relembrar? Polissemia, né? Poli, muito, semia, vem de quê? Semântica, sentido. Portanto, quando nós temos vários sentidos ali no nosso texto, de uma forma criativa e humorística. Não é uma polissemia para criar uma dúvida, uma confusão no sentido de não entendimento do texto. Mas uma polissemia que cria um humor. É fundamental, chama muito a nossa atenção. E a função da linguagem utilizada no texto publicitário? Função apelativa. Claro, eles querem, de toda forma, vender o produto, vender a ideia, né? Vender um serviço. Portanto, uma linguagem, função da linguagem apelativa, né? Vocês já devem ter estudado as funções de linguagem e sabe lá cada uma delas, mais ou menos em qual gênero textual elas se enquadram. Na publicidade, a apelativa, ok? Beleza? Vamos lá? Estrutura do texto publicitário. Bom, então, apesar do texto publicitário ele poder ser apenas verbal, né? Às vezes apenas visual, não verbal no caso, mas no padrão segue-se uma estrutura. Eu trouxe ela para a gente ver aqui. Título: compõe-se de frases concisas, porém atrativas. Para quê, pessoal? Leitor bate o olho ali, opa, chamou minha atenção. Às vezes é uma frase que já é engraçada, eu falo muito do humor porque eu acho que chama muito a atenção. Imagem representa um elemento de fundamental importância para o discurso, dado o seu caráter persuasivo. Então é aquilo, né? A maioria das publicidades, várias, ela vai ter sim, ela vai ser composta do texto verbal e não verbal. Aqui pra gente nós temos esse exemplo. Corpo do texto. Trata-se do desenvolvimento da ideia em si, proporcionando uma interação entre os interlocutores, por meio de um vocabulário sugestivo e adequado ao público-alvo. Pessoal, quero chamar a atenção também, tá? Para esse detalhe aqui, ó. Então, esse público-alvo.
nós temos um público-alvo para cada tipo de publicidade. Por exemplo, a publicidade para crianças, a publicidade para idosos, a publicidade para homens, às vezes ali, para mulheres. Nós temos as especificidades, né? Então vai haver uma linguagem própria, vai haver as imagens próprias, para quê? Para atingir aquele público, ok? Vamos ficar atento a isso. Muitas vezes é perguntado pra gente, lá nas provinhas, qual o público leitor, né, para esse tipo de publicidade? Vamos ficar atentos a isso. Pela linguagem, pelo que está tratando, muitas vezes a gente sabe. Até mesmo porque, quero chamar a atenção, o texto publicitário, ele é cheio de implícitos. Implícitos são o quê? Aquelas pistas textuais que nós não estamos vendo no texto, visivelmente, não está ali claramente, mas que nós podemos deduzir. Lembra, nós temos uma aulinha aí no canal de implícitos no texto, subentendidos e pressupostos. Essa aula ela implica em todas as outras. Depois, se você quiser, procura lá que você vai localizar. Então, público-alvo, sempre lembrar. Vamos ver, essa propaganda é para criança, mulher, homem? Sempre é perguntado isso aí, ok? O que mais? Vamos lá. Identificação do produto ou marca constitui-se de uma assinatura do próprio anunciante, podendo também haver um slogan, uma frase curta que defina o produto anunciado. Pessoal, slogan é aquela frasezinha de uma publicidade que não sai da cabeça da gente? Sempre tem. Sempre tem. Tem umas que criam músicas e aí fica lá, né? Aquela musiquinha ali. É proposital? Claro, proposital. Afinal, quer te convencer, quer que você fique ali com aquela ideia na cabeça. Analisando o gênero, vamos ver como que a publicidade ela pode ser cobrada aí pra gente, nos vestibulares, no Enem. Trouxe uma questão aqui do Enem de 2010. Olha só. Mostre que sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição. 12 vezes sem juros. Uma campanha publicitária aí de uma loja de eletroeletrônicos, publicada lá na revista Época. Olha só a polissemia presente aqui nessa publicidade, turma. Mostre que sua memória é melhor que a de um computador. Olha a polissemia, olha os vários sentidos aí. Tá vendo? Existe uma troca, existe uma brincadeira entre as palavras na publicidade. E guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Tudo para poder vender ali um produto, né? Ao circularem socialmente, os textos, eles realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo, considerando o contexto em que circula o texto publicitário. O seu objetivo básico é, ok, então vimos aqui características do gênero publicitário, falei para vocês um pouquinho da estrutura e agora vamos perceber nas alternativas aqui como é cobrado lá no Enem. Qual é o objetivo básico do gênero publicitário? Letra A. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão do consumo. Pensa aí comigo. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. Opa, olha o que eu falei no começo da aula sobre a questão do consumismo exagerado, né? Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo? Não, né? Facilitar o uso de equipamentos de informática, objetivo da publicidade? Não, pessoal. Aqui tá até tentando confundir-nos, né, assim, de uma certa forma, porque a publicidade ali é referente a um computador. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna. Não, nada a ver. Turma, focar. Nós temos uma pergunta perguntando aqui, olha, qual é o objetivo da publicidade? Eu acho que deu para você pensar, essa questão é bem tranquila. Olha lá a resposta. Influenciar sempre o comportamento do leitor por meio de apelos. Lembra da função apelativa da linguagem? Que visam a adesão ao consumo. Acho que ficou super tranquilo, né? Vou deixar para vocês uma atividade para praticar em casa. Lê lá com carinho, é mais uma do Enem. Tenta fazer lá, analisa direitinho, vê como é cobrada essa questão aí da publicidade também lá no Enem, ok? Enfim, na aula de hoje nós aprendemos um pouquinho aí, reconhecemos as principais estratégias de persuasão empregadas em anúncios publicitários. Também identificamos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguísticos, gramaticais e multissemióticos. Refletimos sobre publicidade e consumo consciente. Turminha, olha só, rapidamente, né, vamos marcar aqui só para chamar a atenção, só para relembrar, né, olha lá, estratégias, recursos multissemióticos, muitos sentidos. Então, a publicidade, né, ela vem trazer para a gente ali muitos sentidos. Um texto aí muitas vezes formado por desenhos, ilustrações, imagens e a parte verbal, no caso, a linguagem, que são as palavras escritas, faladas, ok? Lembra aí da questão do multissemiótico. Aqui estão as nossas referências da aula de hoje, pessoal. E no mais, é isso. Eu agradeço muito a sua participação hoje comigo e te aguardo na nossa próxima aula com o tema Poesia Marginal. Até mais!